início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Galerinha do sexto ano, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, então, a partir de agora, o tio vai fazer aqui com vocês as correções que nós havíamos passado para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, as correções vão ser das páginas 105, 106 e 107, tá? Então, na página 105, a número 10, pessoal, tá pedindo para relacionar os principais deuses da religião hindu e suas características, tá bom? Então, essa aula a gente já tinha falado lá, 3 aulas atrás, a gente falando dos deuses da China, eu havia explicado. Então, nós temos aqui a primeira coluna, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, 3. Quem que era o deus destruidor, que era considerado o cara que fazia a justiça, né? Então, aqui a sequência correta seria número 3, Shiva, que era o destruidor, o criador do universo. O criador do universo, pessoal, está perguntando. Esse criador do universo, pessoal, seria então Brahma, tá? Ele foi o grande criador, aquele que criou tudo. E por último, o Deus que era conservador, ponderado, era o Vishnu, ok? Então, a 10, a sequência correta seria 3, 1, 2. Marquem aí, 3, 1, 2. Seriam as características dos deuses da religião hindu dos indianos, ok? Número 11. Complete a palavra cruzada de acordo com seu conhecimento sobre as civilizações antigas. Número 1. Religião de origem chinesa que prega o equilíbrio. Era a religião que pregava o equilíbrio, tá? Taoísmo. Então, agora eu vou descer para vocês terem aqui a visão do campo da cruzadinha, como ficou. A número 2. Onde o reino africano localizado na Núbia? Que reino que era esse? O reino de Kush. O reino de Kush, pessoal, só para a gente lembrar que era o reino dos faraós negros, a dinastia dos faraós negros, beleza? Número 3. Uma das cidades que deu origem à civilização indiana, Harappa. Então essa cidade foi uma das cidades que deram origem às grandes civilizações indianas. Reino cristão localizado na atual Etiópia. Aonde fica? Como era chamado? Lembra que eram os Aksuns, que eu havia explicado para vocês que os Aksuns foram os primeiros povos da África a se tornar monoteístas, tá bom? Aksuns e cristãos, logicamente, sucessivamente. Título adotado pelas rainhas mães de Meroe. Pessoal, essas rainhas, vamos lembrar das Candaces. As Candaces eram as mães dos reis. O papel dela em política era muito importante. Primeiro, que ela fazia uma jogada política, só estou relembrando para vocês, era aquela que as Candaces, elas que adotavam as suas noras e automaticamente ela se tornava uma grande articuladora política, porque ela era mãe do seu filho e mãe da sua nora. Beleza? Na China, ele era chamado de filho do céu. Quem era o filho do céu? Quem que era o representante dos deuses? O imperador, pessoal. Então, o imperador, ele era chamado de filho dos céus na China, ok? A número 7. O rio sagrado para os hindus. Onde fica esse rio? Na Índia, que é o rio Ganges. O rio Ganges, assim como eu havia explicado na aula sobre a Índia, ele é considerado um deus indiano, tá? Então o Ganges, ele é considerado o deus da fertilidade, vamos dizer que o deus da vida pelos indianos.
Religião surgida na Índia, mas com muitos seguidores na China. Budismo. Interessante que a religião, o budismo, ele surge na Índia e ele tem um grande crescimento que ele vai se deslocar para a China. Então, a China e a Índia têm um grande número de budistas. A número 9, Deus adorado pelos egípcios e núbios. Quem que era esse grande Deus? Amon, que era o Deus da criação, tá? Então, Amon era tanto adorado pelos egípcios e pelos núbios. Por quê, professor? Detalhe, porque os núbios, quando invadiram a civilização egípcia, querendo ou não, pessoal do sexto ano, fica algum resquício de cultura. Os núbios, por exemplo, adotaram algumas culturas dos egípcios, entre elas as construções de pirâmides, entre elas ser politeístas, tá bom? Então, a gente vai lembrar que Amon, ele era tanto um grande deus para os núbios quanto para os egípcios, ok? Continuando, então, a número 10 e 11 já foi corrigida. Eu vou só colocar aqui para vocês terem uma noção da cruzadinha, tá bom? Vou subir mais um pouquinho, subindo, ok. A número 1, a resposta número 1 está aqui nessa posição, taoísmo. A número 2, Kush. A número 3, Harappa, difícil de falar, né? A número 4, Atsuns. A número 5, Candaces. A número 6, Imperador. A número 7 seria o rio Ganges. A número 8, que seria a religião budista. E a número 9, que é o deus Amon, tá? Então dá uma olhadinha aí como ficou a cruzadinha. Pessoal, não se preocupem, postarei logo em breve o gabarito dessas questões, tá bom? Aqui nós estamos tratando só das questões, vamos só comentar essas questões, ok? Então, dando seguimento aí, senhoras e senhores, nós vamos para a próxima página, que seria a página 106. Pessoal, o desafio. O que eu pedi para vocês? O que a questão pede? Observe com atenção o mapa do continente africano. Logo depois, pessoal, o que vai fazer? Fazer uma pesquisa sobre os reinos africanos da antiguidade e responda as questões propostas. Identifique no mapa apresentado os reinos africanos da antiguidade e que se localizavam nos atuais territórios do Sudão e da Etiópia. Então, pessoal, o Sudão, que reino que ficava no Sudão? O reino de Kush, tá? Os Kush. Então, tá bem aqui. Se vocês podem estar pintando, pode pintar de cor diferente, só escreve para mim embaixo. Aí, reino de Kush no Sudão, e na Etiópia, o reino dos Aksuns, tá? Que foi o primeiro reino que se tornou cristão, monoteístas. Então, na Etiópia fica os Aksuns, e no Sudão fica o reino de Kush. E aí, pessoal, a B pede o seguinte: preencha o quadro a seguir com o que você aprendeu. Vamos lá, pessoal. Então, a gente percebeu que o reino de Kush, que é no Sudão, tá vendo aqui? Sudão, preste atenção, Sudão. Então, o Sudão, o reino de Kush ficava no Sudão. O que a gente pode falar sobre o reino de Kush? Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Eram terras com muitos recursos minerais, tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Desses grandes recursos minerais, como ouro, entre outros minérios, eram abundantes nesses reinos. Isso, pessoal, propiciou que o reino de Kush fizesse muitos comércios, né? Então, eles abriram essas rotas comerciais, tá? Outra coisa que é muito importante, o território se localizava, era próximo ao Rio Nilo. Então, todos esses territórios, a gente tem que lembrar, tudo fica perto de água, né? Então, era um reino que tinha muitos recursos minerais, principalmente ouro, um território que ficava bem próximo ao Rio Nilo. Os pastores nômades que viviam em comunidades próximas ao Nilo usavam a água para a agricultura, tá bom?
Então, a água do rio Nilo, pessoal, era usada para a agricultura. É importante, eles faziam os diques, os desvios do rio Nilo para fazer as irrigações para que essa agricultura, vamos dizer assim, fortalecesse, beleza? Outra coisa que a gente pode falar do reino de Cush, os cuxitas praticavam um intenso comércio com outros povos africanos. Pessoal, Cush e cuxitas é a mesma coisa, tá bom? Então, lembrando, os cuxitas, pessoal, que é do reino de Cush, foram os povos que abriram a rota comercial dessa região africana, beleza? Uma coisa que é muito importante, eles dominaram os egípcios entre o século 8 e o século 7 antes de Cristo. Tio, como assim? O 8 vem primeiro que o 7? Sim, lembrando que antes de Cristo, os séculos e o ano era contado de forma decrescente, de trás para frente, tá bom? Então eles dominaram os egípcios entre o século 8 e o século 7 antes de Cristo. Outra coisa que a gente pode falar sobre o povo do reino de Cush, os cuxitas, valorizavam a sua própria cultura, mas pelo contato com outros povos, acabou incorporando alguns hábitos e costumes destes. Como assim, tio? Como esses povos, os cuxitas, eles faziam muitos comércios, tinham muito encontro com outros povos africanos, vamos dizer assim, a princípio, os cuxitas, o reino de Cush, ele valorizava muito essa cultura, a cultura própria, eles davam muito valor. Mas querendo ou não, pessoal, quando começa a fazer esse intercâmbio comercial, acaba que também se torna um intercâmbio cultural. Então eles acabaram adotando alguns hábitos de outros povos e costumes. Então o que a gente aprendeu disso tudo do reino de Cush? Que foi um reino muito rico, que foi um reino que abriu as rotas comerciais, que foi um reino que usava muito Nilo para a sua agricultura, foi um reino que dominou os povos egípcios e também foi um reino aberto para aderir outros hábitos, beleza? Então nós vamos continuar aqui um pouquinho sobre a Etiópia, pessoal. Etiópia, lembrando lá no mapinha que o reino dos Aksuns ficava hoje onde é a Etiópia. A primeira coisa que a gente vai falar sobre o reino de Aksum, localizava-se próximo ao rio Atibara, beleza? Olha para vocês verem, observem, os cuxitas perto do rio Nilo, os Aksuns perto do rio Atibara, sempre as civilizações vão estar próximas aos rios, sempre. Não existe vida, não existe civilização sem água, tá bom? Outra coisa, os Aksumitas participavam de trocas comerciais com outros povos, como chineses e indianos. Aqui, pessoal, o que vai diferenciar os povos Aksumitas, que são os de Aksum, dos reinos de Aksuns, essa parte comercial, que além dos indianos, eles faziam muitos negócios, muitas negociatas com os chineses, tá? Então, é muito importante a gente lembrar nisso. E uma coisa que eu acho que é muito interessante, deixa eu ver se eu consigo grifar, não consigo, que o reino de Aksum, os Aksumitas, no século IV, após a conversão do rei de Ezana ao cristianismo. Então, o reino se tornou cristão. O reino de Aksum foi um dos primeiros reinos, o primeiro reino da África, que localizava ali próximo ao Egito, que se torna monoteísta. Deixa o politeísmo de lado e adere ao monoteísmo através do cristianismo. Isso os Aksuns, ok? Outra coisa que a gente pode estar falando, que a gente aprendeu, possui um complexo de 11 igrejas históricas esculpidas diretamente na rocha e localizadas em seu território, que são consideradas patrimônio histórico cultural pela Unesco. Pessoal, olhem para vocês, observem que estas igrejas cristãs, tá? A partir de agora são construídas igrejas cristãs, não são mais templos que os sacerdotes
faziam as suas adorações, oferendas, não. Aqui foram construídas pelos Aksuns esses templos cristãos para fazer as suas adorações, pessoal. Então é muito importante a gente observar isso, que os cristãos, construíram essas igrejas esculpidas em rochas. Olha a dificuldade e olha a destreza, a engenharia que esses povos aderiram ao longo do tempo. Imaginem vocês, senhoras e senhores do sexto ano, naquela época construir igrejas esculpidas em rochas que se expandiu por todo o seu território, tá bom? Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu acho que já está finalizando a nossa correção. Só para a gente falar na síntese, o que a gente falou nesse capítulo que nós estudamos? Nós estudamos então sobre a Núbia e o reino de Kush, sobre o reino cristão dos Aksuns, sobre a civilização chinesa e a civilização da Índia antiga. Ok, pessoal? Então essa aí foi a nossa correção comentada. Logo em breve postarei para vocês o gabarito dessas atividades. Vocês façam a correção com muita calma, eu vou estar à disposição de vocês aqui. Qualquer coisa é só chamar. Uma coisa aqui só para mostrar para vocês: ruínas do palácio da rainha de Sabá, em Aksum, na Etiópia. Rainha de Sabá, pessoal, ela foi uma das esposas do rei Salomão, tá? Então aqui tem a prova das ruínas, as ruínas, né, do seu palácio, prova que existiu, tá bom? Pessoal, então nossa aula vai se encerrando. O próximo tema que nós vamos entrar vai ser, vou até colocar para vocês aqui no capítulo 7, só para dar uma olhadinha, não sei se vocês vão conseguir visualizar essas construções, etc, etc. Nós vamos falar sobre os Incas, nós vamos falar sobre os Astecas e os Maias, as antigas civilizações da América, ok? Então eu fico por aqui, aquele beijo no coração, aquele abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Beijão, fui!